Ponto de partida de sexta-feira no ar. Eu vim aqui para um cantinho. A gente está com nossas áreas de filmagem espalhadas aqui. Estou na redação do meio. E estou nesse cantinho porque hoje é um dia de filmagem. Ontem foi um dia de filmagem. Terça-feira foi um dia de filmagem. Estamos a toda, por conta do lançamento do nosso streaming, bastante próximos do lançamento do nosso streaming. Todos os assinantes premium vão ter acesso ao streaming do meio. Sim, streaming. Do tipo, com ícone ali na sua televisão, do lado da Netflix, do lado da Globoplay, do lado da HBO Max, do lado da Disney Plus, do lado de tudo o que vocês tiverem no streaming. Todos os assinantes premium vão ter, com programação especial do meio, com programação de outros lugares também que a gente está trazendo. Vocês mal esperam. E eu queria começar esse ponto de partida, que vocês sabem, é um ponto de partida de sexta-feira, portanto não tem teleprompter, não tem roteiro. Sou eu, são vocês e são os comentários, as provocações, as críticas, as perguntas, os elogios. Às vezes tem elogios que vocês fazem ao longo da semana. E eu queria começar com um comentário do Jack Carril. Pedro, você erra ao confundir os eventos de Trump e Marçal. Um representa o aumento dos atentados contra a vida de políticos, que indica polarização e falta de fé no sistema democrático. O outro representa um orquestrado rebaixamento do debate público, uma estratégia de usar a violência física e verbal para ganhar repercussão e engajamento na economia digital. Marçal planejou minuciosamente como usar o Datena para voltar às manchetes e até pediu literalmente uma segunda cadeirada. E que parar esses dois tipos de violência política só cair no discurso do Marçal e empobrecer este complexo debate. Outro comentário, muitos comentários nessa linha, de gente achando que eu exagerei ao comparar os dois atentados à vida do Donald Trump com a cadeirada que o Pablo Marçal levou do Datena. Outro comentário do JV Rabelo. Eu jurava que pelo título o vídeo ia ridicularizar a comparação forçada que o Marçal fez da cadeirada com os atentados. Não tem nada a ver com a comparação que o Marçal fez. Eu acho que vocês não estão entendendo uma coisa básica e conceitual em termos de política mesmo. Tem uma ideia que vem do Clausewitz, que é uma ideia importante a respeito de política, que é o seguinte: a gente faz política para não fazer a guerra. O fazer política, em essência, é o abrir mão da guerra. Por quê? Porque nós temos conflitos na sociedade. Nós discordamos. E às vezes as discordâncias que nós temos são discordâncias que mexem emocionalmente com a gente. A tendência, se a gente for pensar na base de Homo sapiens, tacape na mão, uga buga, a tendência é a gente cair na pancadaria sempre que a gente tiver discordâncias. Só que quando num determinado momento nós decidimos escolher uma democracia, isso quer dizer, nós decidimos escolher que faríamos autogestão da nossa sociedade, que a gente de tempos em tempos ia eleger governantes e tudo mais, a gente teve que encontrar métodos para lidar com isso. E o método é a política. A política é a maneira de nós conversarmos e chegarmos a acordos. Não quer dizer que a gente vai estar sempre satisfeito com os acordos, mas quer dizer que nós vamos eleger representantes das correntes de opinião da sociedade, vamos jogar esses representantes no parlamento e dar para eles a missão de sim representar essas correntes de opinião, mas, por favor, ao final desse processo tem que chegar a um acordo, nem que seja pelo voto. O processo eleitoral não é muito diferente disso. Você tem candidatos, mesmo que seja para o executivo, você tem candidatos que representam determinadas correntes de opinião, que representam determinados pontos de vista, que têm determinadas leituras a respeito de quais são os problemas na sociedade, quais são os problemas na cidade, no estado, no país. E a partir dessa leitura que fazem dos problemas, a partir da ideologia que eles trazem, que é um filtro que você usa para compreender quais são os problemas e quais são os possíveis caminhos para a solução, você apresenta propostas de soluções e os eleitores escolhem. O que Donald Trump faz que é igual o que Pablo Marçal faz, que é igual o que Jair Bolsonaro faz? O que políticos assim fazem é esvaziar a política de diálogo.
Eles apostam numa fórmula que é, primeiro, transformar a política num espetáculo e apenas espetáculo. Veja, todo processo eleitoral tem um pouco de espetáculo. Mas no caso de um Pablo Marçal da vida, é só o entretenimento que fica. No caso de um Donald Trump na vida, é só o entretenimento que fica. É festa. É coisa encurtada em slogans simples, em geral mensagens de ódio, jogados em vídeos de 30 segundos, de 40 segundos, de 50 segundos, de um minuto. Jogados espalhados nas redes sociais, impulsionados pelos algoritmos. É o esvaziamento de conteúdo e a substituição de conteúdo por emoções fortes quase sempre ligadas à violência. O discurso do Trump é sempre pura violência. O discurso do Marçal é sempre pura violência. A maneira como o Trump lida em debate tem muito pouco de diferente em relação à maneira como o Marçal lida em debate. Ele não está ali para debater. Ele está ali para falar o que ele quer falar e ficar provocando reações, dando apelidos nos adversários. Percebe? É claro que uma cadeirada e uma tentativa de assassinato são níveis de violência muito diferentes. Mas o ponto fundamental aqui não é estabelecer qual o nível de violência. O ponto fundamental aqui é perceber que o que essa nova direita extremada, autoritária, populista faz é incitar violência o tempo todo. E quando você fica incitando violência o tempo todo, algumas pessoas têm a ilusão de que essa violência fica contida na rede social. Não fica. A gente, na última eleição presidencial brasileira, a gente teve alguns assassinatos políticos de gente na rua. Entendeu? De um sujeito que estava no clube fazendo uma festa de aniversário com temática petista e outro achou aquilo tão intolerável que precisou ir lá e matar o aniversariante. A gente teve umas 3 situações do tipo na última eleição presidencial. A violência que você... O que foi a explosão da invasão ao Capitólio? O que foi a explosão da invasão ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal? Isso é essa violência que fica sendo incitada, explode. Às vezes explode na forma de uma cadeirada, às vezes explode na forma de uma tentativa de assassinato, às vezes explode num assassinato real. No fim das contas, o que você está fazendo é atiçando a violência, atiçando a violência, atiçando a violência, atiçando a violência, e aquele troço explode. E quando explode, você nunca sabe que forma vai tomar a explosão. Pode ser uma cadeirada durante o debate, pode ser um tiro. Esse é o ponto. Se vocês não percebem que é a mesma coisa, vocês não estão percebendo o que o fenômeno dessa extrema-direita representa. O que o fenômeno dessa extrema-direita representa é a volta para um estado primitivo. É o abandono da política em favor da... O Wilson Witzel, que foi brevemente governador do estado do Rio, que faz parte desse movimento, ele ficava falando: não, bandido, você tem que dar tiro na cabecinha, dar tiro na cabecinha, dar tiro na cabecinha. PM reage como? Insuflado a fazer o que ele já tem vontade de fazer, vários deles. Então, o ponto aqui, no fim das contas, é só esse. E é a essência do ponto de partida, do ponto que eu estava tentando fazer no ponto de partida de segunda-feira. A marca desse tipo de político é substituir o diálogo pela incitação à violência. E esse troço se concentra nas redes sociais e sai explodindo no mundo real, de muitas formas diferentes. Achar que porque a gravidade de uma coisa e outra são distintas quer dizer que não é a mesma coisa é um engano. O que todos esses políticos dessa direita populista autoritária fazem é incitar a violência. E isso não quer dizer que apenas políticos de direita fazem isso. Aqui no Brasil, nós não temos uma esquerda extremista com qualquer chance de chegar à presidência da República, à Prefeitura de São Paulo. O PSTU, o PCO, esses troços, o PCB do Jones Manuel,
todo mundo adoraria um fuzilamento de liberais, entendeu? Mas eles não têm chance de chegar à presidência porque eles não têm voto. O que eles falam cai no ouvido de meia dúzia de bobos no Twitter e assim ficam. O problema é que não é verdade isso com Pablo Marçal e não é verdade isso com Jair Bolsonaro. Esses caras têm voto pra cacete. Esses caras tocam. O discurso que eles fazem comove e mobiliza uma quantidade muito grande de brasileiros. Algo como um quinto dos brasileiros. Isso não é pouco. E isso é um piso em cima do qual você pode partir para a presidência da República e chegar à presidência da República pelo voto popular. Como já aconteceu, como pode acontecer de novo. Claro que se a gente vai para Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, se a gente vai para Daniel Ortega, a gente vê que esse troço também existe na esquerda, só não existe na esquerda aqui. Enfim. Gente, esse é um fenômeno que veio para ficar, e é um fenômeno que nós precisamos encarar se a gente quer uma democracia. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, não existe saída para o Brasil ou para o mundo fora da política. Por isso criamos o Meio, que é uma plataforma de jornalismo independente cujo principal objetivo é informar com qualidade e promover o diálogo entre quem pensa diferente, seja você de esquerda, direita ou centro. Se acredita que é conversando que se constrói uma democracia, por favor, assine o Meio Premium. É só seguir o link na descrição desse programa. E eu já falei para vocês que tem um streaming vindo aí. Esse é o ponto de partida de sexta-feira. F. Sina Eshram. Perdão, eu não sei exatamente como se pronuncia. Datena é um homem de uma época de costumes bem diferentes de hoje. Assim como o Glauber, está se referindo ao Glauber Braga, reagiu ao ser agredido verbalmente e provocado inúmeras vezes, Datena também reagiu. Não se trata de provar masculinidade, não. Trata-se de ser humano, não ter sangue de barata e suportar todas as ofensas que MBL e Pablo fizeram e fazem. Pedro, tem pessoas que precisam ter atitudes assim. Isso mostra para esses extremistas hipócritas que do lado de cá existe um ser pensante, sensível, mas também agressivo se for necessário. Eu não daria uma cadeirada ou um tapa. Eu teria toda a paciência de mirar o nariz para ver o mel, sangue descer ou um dente quebrar. Eu sinto muito por você. Eu nunca saí no braço na minha vida. Não foi por falta de agressão, não foi verbal, não foi por falta de provocação, não foi por falta de... É só que... Eu francamente acho um comportamento estranho você dar um soco na cara de uma pessoa, você tentar machucar uma pessoa. Me escapa a compreensão e não acho que seja normal. Acho que a gente tem sim uma cultura que é uma cultura machista em que homens são inflados a de vez em quando lavar sua honra, mostrar que tem que... Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso primitivo, entendeu? Acho irracional. Não confio politicamente em alguém que não é capaz de manter o diálogo até o fim, que tem que sair no braço. Não confio politicamente em qualquer político que ache que é necessário você demonstrar força física. Você ferir uma pessoa. Eu não tenho... Eu sei que eu não estou fazendo um raciocínio sofisticado, não, tá? É só que houve alguns comentários desse tipo, eu acho que é uma coisa de homem querendo mostrar que é machinho, tá? Eu acho... Não entra na minha cabeça, não acho normal, não acho razoável, não sei o que é não ter sangue de barata. Você acha que eu não me irrito? É claro que eu me irrito. Entendeu? Aí aumentou meu tom de voz. Entendeu? E aí com filho você faz como? Quando o filho é irritante? Porque filho às vezes é irritante, tá? Fica lá. Aí fica. Aí você faz o quê? Bate no filho? Entendeu? E quando você tá no seu casamento e tem uma situação que te irrita, você faz o quê? Dá um soco? Isso não é normal.
O comportamento do Glauber Braga de expulsar um cidadão brasileiro que estava irritando ele de dentro do Congresso Nacional é absurdo. É não entender a seriedade do cargo dele como deputado federal. É não entender o que é o Congresso Nacional, que é a casa do povo. Deputado não expulsa povo da casa. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa insuportável na física. Não importa. Ela tem o direito de estar no Congresso Nacional falando o que ela quer. Ela tem esse direito garantido pela Constituição brasileira. E o comportamento do Datena é absurdo, é patético. É claro que o Pablo Marçal sabia que o Datena era um cara estourado e que ia ter uma reação desse tipo. Mas me perdoe, não é normal. Agora, o eleitorado entendeu perfeitamente aquela situação e está se tornando evidente que a aventura do Pablo Marçal está se dissolvendo na própria virulência do discurso e das provocações dele. Humanas por habilidades. Pedro, entendo a questão batida, a esquerda precisa dialogar com os conservadores, a classe média, etc. Mas nunca vejo alguém dizer que os bilionários devem ouvir o MST, que a Faria Lima deve ouvir os movimentos sociais. Sempre o adulto na sala deve ser a esquerda? Não, claro que não. E se você acha que não tem bilionário que conversa com o MST, que não tem bilionário que conversa com a esquerda, você está muito mal informado. Muito mal informado. Uma quantidade imensa de bilionários fala com todo mundo, inclusive com a esquerda. Aliás, teve um número grande de bilionários que assinaram carta em favor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro na última eleição. Entendeu? A praxe, aliás, entre os liberais brasileiros de verdade, tem sido, e não só bilionários, tem sido de buscar insistentemente o diálogo. Eu não acho que seja um papel para a esquerda, eu acho que isso é um papel para democratas. Entendeu? Reconhecer que precisamos voltar ao diálogo é algo que democratas brasileiros precisam fazer, seja na esquerda, seja no centro, seja na direita. Quem vestir a touca de democrata deve buscar esse diálogo. No caso da esquerda, tem um problema gritante que tem uma turma que a esquerda não compreende, que a esquerda acha que precisa enfiar valores dentro da cabeça dessas pessoas, valores que essas pessoas não têm. Entendeu? Que a esquerda, um bom pedaço da esquerda, fala com essas pessoas olhando de cima para baixo, e essas pessoas percebem isso. E ao perceber isso, a gente tem um problema que não é um problema trivial, que é o problema de que essas pessoas se radicalizam. E parte da radicalização é porque percebem que existe por parte da esquerda um comportamento preconceituoso, um comportamento de com esse tipo de cara eu não me envolvo não, esses caras são inferiores, esses caras são primitivos, esses caras são machistas, esses caras são... A gente precisa conversar, inclusive com quem é violento. Entende? A gente precisa conseguir trazer para o diálogo. A gente precisa parar de achar que a violência é normal. Agora, isso quer dizer, ou trazer com diálogo, travar com diálogo com pessoas que não vão concordar conosco ao final. Mas permitir a essas pessoas que elas percebam que elas estão sendo levadas a sério. E que mesmo que elas não concordem conosco ao final, a gente não acha que elas são inferiores, a gente não acha que elas são... no fim das contas, cara, o objetivo aqui é diálogo, diálogo, diálogo. Antes de terminar o dia, eu não queria deixar de fazer um comentário ainda aqui rápido sobre este último comentário. É da Dilze Lima. O estudante tem nome e não deveria deixar de ser citado para não ser esquecido. Edson Luiz Lima Souto, secundarista, 18 anos, assassinado por policiais militares no restaurante Calabouço, num protesto contra a alta no preço das refeições. Tira queima-roupa. Benedito Frazão Dutra, outro estudante, foi também morto. Eu falei num dos vídeos dessa semana da crise que disparou o AI-5.
É uma crise que se inicia quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara, na época, invade o restaurante Calabouço. Era um restaurante voltado para estudantes, um restaurante barato voltado para estudantes no centro da cidade. E no centro da cidade do Rio, o Edson Luiz foi assassinado. Era um menino pobre vindo do interior e foi brutalmente assassinado. O corpo dele foi... Eu não citei o nome dele. Edilson tem toda a razão. O nome do Edson Luiz é um nome extremamente importante na história do Brasil, porque o corpo dele foi carregado em procissão naquele dia. Ele foi velado na Câmara Municipal, do prédio que hoje é a Câmara Municipal do Rio, na época era a ALEG, a Assembleia Legislativa da Guanabara. Houve uma grande passeata que acompanhou o caixão até o cemitério São João Batista, onde ele foi enterrado. E na semana seguinte aconteceu a passeata dos 100 mil. Foi a maior passeata de resistência à ditadura militar que havia acontecido até ali. Àquela altura da história, Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, os três principais líderes da direita, do centro e da esquerda brasileiros, dois ex-presidentes e um ex-governador do estado da Guanabara, que havia sido golpista, os três já estavam juntos. O Brasil tentou resistir ao golpe, à ditadura. O AI-5 veio. Gente, que não aconteça mais, vamos cestar. Enchente no sul, seca na Amazônia, o país inteiro pegando fogo. Os efeitos das mudanças climáticas chegaram muito mais cedo do que a gente esperava. Mas e agora? Existe algo a ser feito pelo governo, por empresas, por nós, como cidadãos? No curso Crise Climática, a História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto do aquecimento global agora. Sérgio é um dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema e apresenta dados científicos de forma didática e acessível. Esse vai ser um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. Segue o link na descrição do programa para saber mais sobre o curso.